Estamos iniciando a aula 1 do curso de cálculo atuarial com o tema amortização de empréstimos, sistema francês de amortização. Nessa aula nós vamos ter a oportunidade de ver não apenas o regramento, mas também a resolução comentada de um exercício que tem as características desse segmento da matéria. Então nós vamos compartilhar agora a tela, apresentando. Então agora entrou aqui a tela. E nessa tela nós vamos ter a oportunidade de falar no exercício 1 da chamada teoria, né? Os aspectos que fazem o regramento do sistema francês, e no exercício 2 a resolução comentada de como preencher esse demonstrativo que tem essas 4 colunas: os juros pagos no financiamento, normalmente para bens duráveis do tipo imóveis, as prestações efetuadas, a amortização, o abatimento da dívida a cada período e o chamado saldo devedor. Então, nós vamos mostrar agora esse regramento, fazendo aqui do exercício 1 apenas o sistema francês ou Price. Esse sistema se caracteriza por ter prestações constantes ou fixas, e elas são tiradas através dessa fórmula de rendas imediatas, aquelas que têm o vencimento ao final de cada período. O PV é o present value, é o preço à vista, é o chamado valor do financiamento. PMT é, na verdade, as prestações, é a abreviatura de payment, que aqui na tabela vai ser indicado pela sigla PN, de pagamentos. Nós temos I, a taxa transacionada de juros do financiamento, e o N é o número de parcelas. Nesse sistema, então, as prestações vão ser fixas ou constantes, e isso é uma coisa que vem desde o tempo do Império de Dom Pedro II, quando foi implementado aqui no Brasil esse sistema de amortização para empréstimos. O cálculo dos juros segue essa formulinha. Os juros é o saldo devedor da linha anterior vezes a taxa contratada. Os juros, o ganho do agente financeiro nesse empreendimento. A amortização, o quanto que a dívida vai caindo período a período, vai ser prestação menos os juros. É uma conta de menos de 2 elementos da mesma linha. E o saldo devedor, para aquele que está fazendo o financiamento ter uma ideia de quanto que ele está devendo, sempre vai ser o saldo da linha anterior menos a amortização, aquilo que é abatido em cada um dos períodos. Nós colocamos também aqui o teclado da calculadora HP12C para mostrar que ela executa plenamente todo o demonstrativo, toda a tabela pode ser confeccionada. F são as teclas laranjas, a morte da primeira linha de teclado calcula os juros. X/Y, na terceira linha do teclado, calcula a amortização, o quanto que a dívida vai caindo período a período. E Recall PV, RCL PV, acaba apresentando o novo saldo devedor. Essa construção é feita sempre linha por linha. Primeiro toda a linha 1, depois toda a linha 2 e assim sucessivamente. Em termos de terminologia, já foi falado que PN são pagamentos, J é os juros, N é amortização e SD saldo devedor. Quando se fala sistema francês ou Price, é preciso entender o que é a tabela Price. A tabela Price é uma tabela formada de dupla entrada de coeficientes que segue esse tipo de regramento que aparece aqui indicado. Se nós apanharmos o valor financiado PV e multiplicarmos por um determinado coeficiente, nós vamos ter o valor das prestações. E esse coeficiente aqui tem a parte teórica dele. Se eu quiser isolar o PMT desse produto, eu passo para o outro lado dividindo, e aí eu isolo o PMT, e esse número que está multiplicando o PV é esse coeficiente K, que é o coeficiente de Price. Então, é uma tabela de dupla entrada onde, entrando a taxa de juros I e entrando N, o número de parcelas do financiamento, eu vou ter um fator que, multiplicado pelo PV, vai resultar nas prestações. Hoje em dia, as planilhas eletrônicas do tipo microcomputador, Office, Origin, já faz isso automaticamente, assim como as calculadoras também. Se a gente apresenta os parâmetros PV, I e N, ele já
devolve o valor de PMT. Mas nos anos 50 até os anos 60 era uma tabela comumente usada. Nós vamos ter a oportunidade agora de treinar isso no exercício 2 com números. Aqui tem um problema que até já apareceu numa prova antiga, que fala sobre um terreno avaliado em R$75 mil, que ele é saldado com 20% de entrada e o restante do financiamento em 5 pagamentos mensais iguais, por ser um sistema francês, numa taxa contratada de 1,18% ao mês. Pagamentos mensais, a taxa já está mensal, e aqui pede para fazer a complementação do demonstrativo, utilizando o sistema francês, aqui no item A. Aqui já aparece a resposta, mas nós vamos agora fazer a abertura no sentido de como que se obtém esses números. Então, a primeira coisa é estabelecer o valor financiado, porque o terreno era de 75 mil, foi dada uma entrada no ato. Então, é importante entender que essa história de entrada no ato e a historinha sobre sinais positivos ou negativos vem junto a um diagrama fluxo de caixa, que a gente agora vai para a página 3 dessa aula. E aqui na página 3, nós temos a ótica do agente financeiro. Um período qualquer, PV é o financiamento inicial, é o valor presente, no instante zero. No agente financeiro está saindo um determinado valor, por isso que é seta para baixo. E o agente financeiro vai receber prestações periódicas, que são setas para cima, são entradas, por isso que aqui seriam valores positivos. Como são rendas imediatas, vencimento ao final de cada período, o primeiro trechinho de 0 a 1, o final está no 1. O trecho de 1 a 2, o final está no 2, mas aqui não fica muito nítido isso. Quando chegar no último trechinho, de n-1 até n, o final está à direita, está no n. Então, nas rendas imediatas, começa sempre no 1 e vai terminar no n, as chamadas prestações. E o PV, por estar para baixo, ele absorve um sinal negativo, para fazer sempre uma analogia com o diagrama fluxo de caixa. Então, se nós voltarmos agora aqui ao nosso problema, nós temos aqui o financiamento, né, que é o PV, preço do terreno menos a entrada de 20% de 75 mil, isso daqui dá 15 mil, e aí o PV, 75 mil menos 15 mil, resulta em 60 mil. O primeiro número que aparece aqui na tabela, na linha 0 é o valor financiado, 60 mil. Como nós temos um demonstrativo para ser feito, utilizando aqui taxa de juros 1,18 e 5 parcelas mensais iguais, por isso que vai até a linha 5, esse demonstrativo. Se eu tivesse, por exemplo, um plano sem 100 parcelas, iria da linha 1 até a linha 100. Indo agora para a resolução inicialmente pela calculadora, eu lanço o PV. Antes disso, é claro, precisa, além de ligar a calculadora, colocar que as memórias todas vão ser zeradas. Então, a gente está zerando todos os registradores. Apresenta módulo final, porque são rendas do tipo imediatas. Então, GEND, a tecla em cima do 7, tecla azul. 60 mil, troca o sinal PV, porque PV é sempre negativo. N é o número de parcelas. A taxa não divide por 100, a gente lança a taxa percentual. E aí encontra-se pela calculadora após 3 segundos esse valor das prestações. Com todas as 9 casas decimais, aqui aparecem 4 casas depois da vírgula. No demonstrativo, a gente sempre faz o lançamento com 2 casas depois da vírgula, fazendo o devido arredondamento, que na calculadora seria F2, ou então percebendo que o terceiro dígito é menor ou igual a 4, mantém o anterior. Então fica 12 centavos. Como as prestações são sempre fixas, por isso que a gente já colocou em vermelho e toda a coluna das prestações sempre o mesmo valor. Prestações iguais. E aí na calculadora, sem dar Enter, sem zerar a memória, a gente aperta 1 nas linhas amarelas, a tecla a morte, vai aparecer o cálculo dos juros, esse 708 que a gente lança aqui na linha 1, porque primeiro a gente vai completar toda a linha 1. X barra Y, na terceira linha do teclado, devolve a amortização. E recall PV, RCL PV, devolve o novo saldo devedor, negativo, porque é um novo PV, e a gente não coloca o sinal. Quanto à aproximação,
aqui a terceira casa depois da vírgula é 8, maior ou igual a 5. Então, soma 1 no anterior. Então, esses 87 estariam sendo colocados como 88 centavos. Esses arredondamentos são importantes, mas é bom mostrar que a calculadora trabalha sempre internamente falando com todas as casas decimais. Antes de seguir para a linha 2 e a linha 3, porque aqui a gente percebe que se for para a linha 2 agora, sem dar Enter, sem zerar a memória, novamente 1 F a morte, a gente calcula novos juros. E aqui, depois do 0, na terceira casa aparece o 2. O regramento diz que quando é menor ou igual a 4, não soma nada no anterior, então ficou 70 centavos. X barra Y, nós vamos ter aqui a nova amortização da linha 2 e recall PV, o novo saldo devedor também da linha 2. Aqui na página 2 já aparece destacado o jeito para fazer quem estivesse com uma calculadora do tipo científica, fazendo as contas na mão, apanhando as definições matemáticas. Os juros é o saldo devedor da linha anterior vezes a taxa. Como a linha é 1, então eu troco o N por 1. 1 menos 1 é 0. Então, o saldo devedor no instante inicial é o valor do financiamento, 60 mil. Vezes a taxa. Então, eu faço primeiro a conta da percentagem. 108% dividido por 100. Isso daqui dá 0,0108. Multiplicado por 60 mil dá 708. Observe que a calculadora devolve esse mesmo número, porque internamente ela faz a conta com essa expressão, com essa fórmula. Quanto à amortização, que é prestações menos juros, eu pego a prestação e tiro esse 708 dos juros, obtenho esse número, com 4 casas depois a vírgula. Lanço com 2. Mas a calculadora apresenta o mesmo resultado porque ela usa essa formulinha aqui internamente falando. E para o saldo devedor, que é o recall PV, aqui na primeira linha deu cerca de 48.279, esse número que aparece aqui. Observe que quando eu faço o saldo devedor da linha anterior, que era o início do financiamento, tiro a amortização, obtém-se o mesmo número que aparecia aqui na calculadora. Por que o mesmo número? Porque é essa formulinha que segue o regramento interno da calculadora. Para fazer as demais linhas, poderia seguir esse contexto. E a calculadora, ela também segue esse processo. Acabou a linha 2, vai para a linha 3. Sempre na mesma toada, na mesma batida. Primeiro juros, depois amortização e finalmente saldo devedor. Por isso que é um F a morte, que é os juros. X barra Y, amortização. Recall PV, saldo devedor. Completou-se assim a linha 3. Finda a linha 3, a gente vai para a linha 4, a amortização, antes dela se calcula os juros, então juros, amortização, saldo devedor, completou a linha 4, e aí na linha 5, novamente, juros, amortização, saldo devedor. Como é a última linha do procedimento, o saldo devedor é 0, porque foi trabalhado com todas as casas decimais. Observem que aqui, nas formulinhas, se a gente for olhar com um certo cuidado, aqui a gente está fazendo sempre com todas as casas decimais. Quando eu apanhei aqui o saldo devedor no instante 1, eu usei todas as casas que eu tinha disponível. E aí cheguei a esse número, 569,7022, que é o mesmo número que aparecia lá na calculadora HP12C. Exemplificando que a calculadora trabalha internamente com todas as casas decimais. Mesma coisa para a linha 3, linha 4, linha 5. Observem que aqui os juros calculados na linha 3, pega o saldo devedor com todas as casas, chega-se a esses números, e esse número aqui da linha 3 é o mesmo que a gente tinha aqui. Linha 3, observe esse número, observe esse outro aqui, é o mesmo valor, e assim a gente vai completando. Juros, amortização, saldo devedor. Para quem tem calculadora científica, essa seria a chamada abordagem. Quem tem planilha do tipo calculadora HP12C, seria mais fácil usar essa linha de teclado. Até chegar ao final, até chegar na linha 5, onde quando a gente tem essa
amortização 5, calculando então o saldo devedor, que era o saldo da linha anterior menos a amortização, nós vamos ter aqui zero. Aqui vai ficar fazendo uma correção, 212 é o mesmo número. Vocês farão agora como atividade complementar para checar as competências e habilidades apresentadas, um exercício semelhante a esse que foi feito, onde vocês vão fazer o preenchimento do demonstrativo. Nesse preenchimento do demonstrativo não há necessidade de fazê-lo apresentando todas as formulinhas, eu vou querer apenas os resultados propriamente ditos. E vocês vão ter então a opção de fazer ou pela calculadora, ou então fazer os cálculos numa abordagem matemática. É importante dizer que a entrega daqui vai ser fixada no portal da escola, porque nós temos prazos sempre para as entregas das atividades que estão pontuadas com 15% dos pontos disputados no semestre. Então, assim, nós tivemos uma aula com uma resolução comentada, numericamente falando, de exercício que envolve a amortização de empréstimos, essa modalidade sistema francês ou price. Outras aulas ocorrerão para a gente discutir outros modelos. Então, na aula 2, nós vamos discutir o modelo constante, sistema de amortização constante, ou SAC, juntamente com o sistema misto de amortização, que envolve cálculos do francês e do constante. Nós vamos também ter no nosso curso o sistema americano de amortização, para que o usuário, quando se tem uma dívida contraída a bancos americanos, por exemplo, saibam quais são os regramentos. Apanhamos aqui o sistema alemão para se ter um país da comunidade europeia, para ter a ideia do chamado elenco da dívida, do demonstrativo, como é que se comportam. As formulinhas são diferentes e é importante a gente sempre seguir os chamados regramentos. Aqui no Brasil é comum se usar esse item F, o sistema francês com correção nas prestações, que não é o chamado francês puro que nós vimos agora, de prestações fixas, porque a cada 12 meses se faz uma correção por um índice inflacionário, que pode ser, por exemplo, a Selic, pode ser a taxa referencial, e aí se faz um aditamento no contrato modificando as prestações e modificando também o saldo devedor, o que fará com que no final não apareça zero, vai aparecer um saldo residual, onde se ele é positivo ou negativo, fica dependendo se o credor vai ou não pagar ou receber algum valor ao final do processo. Mas o sistema francês puro, aquele que foi trazido por Dom Pedro II aqui no Brasil, é o sistema que a gente acabou de ver agora, numericamente falando, que tem esse regramento de prestações fixas ou constantes. Então, terminando agora, nós vamos agora encerrar aqui também, fazer a edição.